na obra, né, mudou meu prazo, meu cronograma, custou 5 unidades monetárias, 5 vezes mais. Né? Se eu não perceber nem no projeto e nem na execução, e aí a minha obra já está, né, em operação, e eu percebi que não tem a pingadeira, mas ainda não me causou nenhum dano, nenhum problema, resolver esse problema com a obra em operação pode me custar 25 unidades monetárias, 5 vezes mais que na fase anterior. Agora, se a pingadeira, né, ninguém perceber isso e pela falta da pingadeira eu tiver um problema de corrosão, destacamento de concreto, tiver que fazer um reparo, eventualmente, isso pode me custar 125 vezes, 125 unidades monetárias, ou 5 vezes mais que a fase anterior, né? Ou 125 vezes mais do que se eu corrigisse isso na fase de projeto. Então, o que eu sempre comento quando a gente apresenta essas coisas nas aulas ou em uma palestra, né? Costumo dizer o seguinte, bom, esse gráfico é importantíssimo, né? Porque ele nos mostra que a gente tem que agir preventivamente, né? Esse seria o mais adequado, né? E tentar corrigir o quanto antes. Mas eu me pergunto, às vezes, se um problema que eu deixei de resolver na fase de projeto realmente poderia custar só 125 vezes mais, né? Porque isso pode causar, às vezes, um acidente, né? E esse acidente pode custar muito mais do que 125 vezes mais do que arrumar na fase de projeto, né? Às vezes, pela falta de uma pingadeira, um pedaço de concreto que se destacar por conta de uma corrosão de armadura, pode cair em cima de um carro, pode cair em cima de uma pessoa, isso pode causar acidentes graves e isso pode custar muito mais, né? E aí, o ponto interessante, eu tive 2 alunos na pós do IDD que também ficaram interessados nesse ponto e desenvolveram um trabalho, foram atrás das referências do CITER para saber de onde saiu esse gráfico, né? Será que ele pegou uma amostragem de obras e conseguiu fazer um levantamento de custos e chegou nessa razão, né? E aí eles conseguiram falar, inclusive, com o Tucci, né, o autor daquele gráfico conceitual do slide anterior, falaram com o Thomas Ripper, falaram com vários profissionais aí e chegaram à seguinte conclusão, né? Na realidade, o CITER, ele trabalhou com base, a gente chama de Lei de Evolução dos Custos, mas ele trabalhou com base numa lei chamada Lei dos Cinco, The Law of Fives, né? E essa lei, ela está baseada numa filosofia chamada Princípio da Discórdia, que diz que tudo na vida evolui numa razão de 5. Né? Ou é multiplicado por 5, ou é divisível por 5, ou de alguma forma está relacionado com 5. Né? E tudo acontece e que se você trabalhar na razão de 5, você nunca vai estar errado. Né? Então, é interessante porque não tem aí atrás disso uma amostragem, né, de obras. Né? E até era algo que a gente pensava é muito difícil de você ter. Né? Mas isso, então, joga fora a lei do CITER? Não, ela é muito importante, continua sendo muito importante, mas isso é interessante para ver que pode ser muito mais do que 125 vezes, né? E a gente precisa ter sempre isso em mente, pensando preventivamente, né? Então, acho que esse aqui é o ponto meio controverso aí que eu queria colocar. Com certeza, cada caso é um caso, né? Para generalizar fica bem difícil. E esse webinar hoje se chama reabilitação, né, Michel? A gente teve essa discussão antes de começar e é importante a gente citar que reabilitação abrange muitas coisas. Eu queria que você mostrasse para a gente, contasse um pouquinho qual que é a diferença de reparo, recuperação, reabilitação, por que existem tantos termos? Sim. Nessa apresentação, né, é importante dizer, quando a gente está falando de obras de arte, né, a gente vai mostrar aqui alguns exemplos, né, mas isso que a gente vai comentar agora vale para qualquer tipo de estrutura. E falando em obras de arte também, a gente está falando um pouco principalmente em obras de arte, obras de arte em estrutura de concreto armado, né? A gente vai dar um foco nisso aqui hoje. A gente pode ter obras de arte em estrutura de concreto, estrutura metálica, estrutura mista, né? Mas aí a gente não tem tempo para poder entrar em tudo isso. Mas dentro desse conceito de reparo, reforço e tudo mais, né, a gente tem aí alguns pontos importantes. Quando a gente fala em reparo, né, o reparo ele é aquela atividade que visa restabelecer a estética, a geometria e a durabilidade. Então, eu tenho, por exemplo, lá uma corrosão de armaduras que aconteceu na minha estrutura,
isso levou a um destacamento do concreto, perda de seção da barra, e eu vou lá e faço um reparo pontual naquela região que sofreu, né, aquele destacamento, né, que sofreu aquele problema. Então, isso é importante dizer nesse momento, muita gente para por aí, faz só o reparo, né? Mas isso não significa que eu estou recuperando a estrutura, né? Recuperar a estrutura visa restabelecer a capacidade portante, restabelecer as minhas características originais da estrutura, né? Então, quando eu falo em fazer só um reparo, e acho que a Tuane vai comentar mais adiante com a gente, né, Tuane, sobre quando a gente faz um reparo pontual, os problemas que podem ocorrer, um reparo pode acontecer, eu posso ter o mesmo problema se repetindo do lado daquele reparo que eu tinha antes, né? Significa que, na realidade, eu fiz só um reparo. Eu restabeleci a estética da estrutura naquele ponto, a geometria naquele ponto e a durabilidade naquele ponto, mas não recuperei a estrutura, né? Recuperar a estrutura significa trazer ela para a condição original dela, né, de durabilidade, né? E isso demanda um pouco mais do que simplesmente realizar aquele reparo, né? Também tem o caso do reforço, né? O reforço ele visa incrementar a capacidade portante de uma estrutura, né? Então, no caso, nós estamos fazendo uma analogia aí com os bonequinhos, né, na academia, né? Então, quando eu vou recuperar, né, vamos dizer, eu perdi musculatura, perdi massa magra, né? Eu preciso ir lá fazer exercício para recuperar minha musculatura. E quando eu preciso fazer o reforço, eu preciso ganhar mais músculos para conseguir levantar mais peso. É essa analogia aí. Então, o reforço, eu preciso mudar. Então, acontece muito em obras de arte. Nós temos aí uma obra de arte antiga, dimensionada por uma determinada capacidade de carga, a gente chama os trens tipos, né? E eu preciso atualizar, adequar essa obra de arte para suportar um novo carregamento, né, mais atual, de veículos mais pesados, né? Então, aí sim eu tenho que fazer um reforço estrutural. Às vezes, a gente utiliza técnicas de reforço para uma recuperação. Não significa que eu estou fazendo um reforço estrutural, que eu estou incrementando carga, ok? E o último conceito aí, que seria o conceito de proteção das estruturas. Então, não adianta eu simplesmente fazer um reparo pontual se eu não proteger a estrutura, né? Porque aquele reparo, aquele dano aconteceu, eu reparei por algum motivo, né? Aconteceu, a gente vai falar sobre os agentes agressivos aí mais adiante, e se eu não proteger a estrutura contra o ingresso desses agentes agressivos, não adianta eu ter reparado num ponto que eu vou ter problema no outro, né? Os agentes agressivos vão continuar lá, vão continuar agindo, e logo eu vou ter problema novamente. Então, quando eu penso em todos esses conceitos juntos, e aí sim eu estou pensando em reabilitação, né? Então, a reabilitação é um conceito guarda-chuva e que embaixo dele a gente tem esses conceitos. Outra coisa importante sobre o conceito de proteção é que muita gente menciona na hora de executar aí uma reabilitação de estrutura, fala em impermeabilizar a estrutura. Eu gosto de separar um pouco esses dois conceitos, porque para mim proteção é um conceito mais abrangente do que impermeabilizar. Impermeabilizar, logicamente, eu estou também protegendo a estrutura, mas no meu entendimento, impermeabilizar, eu estou barrando a entrada de água, de umidade, né? E quando a gente fala em proteção, a gente está barrando não só a entrada de umidade, de água, mas também de outros agentes agressivos, né? Cloretos, dióxido de carbono, né? Sulfatos. Então, e às vezes até dependendo se eu estou protegendo essa estrutura num ambiente mais agressivo ainda, numa indústria, por exemplo, eu preciso proteger de produtos químicos às vezes. Então, eu gosto de separar um pouquinho impermeabilização de proteção. Perfeito. Muito bem explicado, Michel. E aproveitando esse conceito de reabilitação, é importante a gente ressaltar que antes de fazer qualquer reabilitação, qualquer intervenção, eu preciso entender muito bem a situação da minha estrutura, entender o que está acontecendo com ela, o que ela está exposta, qual o ambiente que ela está submetida, as suas condições, e pensando nisso que é tão importante a realização de inspeções. As inspeções elas podem servir tanto para a gente acompanhar aquela queda de desempenho que a gente viu nos gráficos, que a gente vai sim perdendo desempenho ao longo do tempo e é importante que a gente acompanhe isso, mas elas também servem para no momento em que eu tenho manifestações patológicas, elas sejam identificadas apropriadamente
e que ações preventivas ou ações corretivas sejam tomadas. E a norma estabelece diferentes tipos de inspeção, né, Michel? Eu sei que vocês da recuperação fazem muitas dessas inspeções, então, se você puder contar um pouquinho para a gente quais são essas classificações de norma, as peculiaridades de cada tipo de inspeção e os pontos importantes dela, está nesse próximo slide. Claro, vamos lá. Bom, a norma da BNT, a NBR 9452, né, na sua versão mais recente, é a de 2019, né, ela versa sobre as inspeções aí em obras de arte especiais e ela traz lá, né, eu resumi, né, aí os tipos de inspeção que nós podemos ter, né. Então, nós podemos ter uma inspeção cadastral, que é uma inspeção que você pode realizar, por exemplo, no ato do recebimento da obra. Construir uma obra de arte, eu vou lá e faço uma inspeção, né, para avaliar questões como a configuração da obra, o método construtivo, etc., né? Para poder receber a obra efetivamente. E pode ser também, em algum momento, a inspeção cadastral, ela pode ser realizada se eu quiser conhecer, eu vou iniciar, por exemplo, uma concessão de rodovias. Isso se faz, né? Você vai lá e faz uma inspeção cadastral, porque às vezes você não tem projeto na mão, é uma obra antiga, você não tem conhecimento sobre os problemas, não tem inspeções anteriores. Então, uma inspeção cadastral ela pode ser uma inspeção inicial, onde a gente tem bastante informação com ela, mas ela não é tão detalhada. Ela é uma inspeção aí intermediária, né? Não tem necessidade de fazer ensaios nesse momento, mas a gente faz um bom registro fotográfico, avalia dimensões, tira, cadastra aí os problemas, etc. No segundo momento, se eu tenho uma obra que eu fiz uma inspeção cadastral e eu não tenho problemas efetivamente graves ou que eu precise atuar, ou se eu tenho e eu atuei e resolvi algum problema, a inspeção rotineira é uma inspeção pelo próprio nome, né? É uma inspeção que acontece com uma certa periodicidade, né? Ela é rotineira, para que eu vá acompanhando a obra, né? E a norma preconiza que ela deve acontecer em periodicidade não superior a 1 ano. Então, no mínimo, uma vez por ano, eu tenho que ir lá inspecionar a obra. Qual o objetivo disso? Ver se, por exemplo, eu fiz uma inspeção, detectei um problema, corrigi o problema. Então, eu tenho que ir lá para ver se o problema retornou, ou não corrigiu o problema, para ver se o problema evoluiu, para saber se novos problemas surgiram. Então, essa é a ideia da inspeção rotineira. Ela não é tão detalhada, mas ela traz aí um nível de informação suficiente para a gente poder acompanhar aí a obra. A inspeção especial, pelo próprio nome, já é uma inspeção bem mais detalhada, onde a gente vai fazer todo um mapeamento, vamos fazer levantamento de quantidades, né? Vamos analisar os problemas, o diagnóstico, o prognóstico, né? Ela acontece aí em períodos de a cada 5 anos, mas a norma permite que você possa postergar isso a cada 8 anos, se for uma obra que eu consiga ter acesso fácil a todos os elementos, né? Então, existe aí uma variação possível, né? Aí, geralmente, na inspeção especial não é obrigatório, mas pode surgir a necessidade de eu fazer uma verificação estrutural, uma análise, então, prospecções, né? Ensaios, então ela é bem mais detalhada. E a inspeção extraordinária, que ela é similar à inspeção especial, mas pelo nome, é uma inspeção que a gente realiza quando sem programação, né? Ela não acontece com periodicidade. Bom, eu fiz a inspeção rotineira, fiz a inspeção especial, mas aconteceu um incêndio na obra, né? E pegou fogo lá embaixo da obra de arte. E aí eu preciso fazer uma inspeção especial, mas ela não estava programada. Essa é basicamente a diferença dela, né? Perfeito, Michel, obrigada. É importante a gente destacar, né, quando a gente não faz essas inspeções, quando a gente não faz as intervenções necessárias, a gente pode sim ter consequências bem sérias, até se a gente olha no slide anterior, as fotos mostram alguns acidentes que infelizmente ocorreram no nosso país, a gente vê situações sim que são críticas e às vezes cenários muito negativos, mas acho que é importante a gente aproveitar essa situação, esse webinar, para falar que nem tudo são essas situações de falta de inspeção e falta de manutenção. A gente tem diferentes tipos de estrutura em cenários muito distintos, né, Michel? Eu sei que vocês devem se deparar com muita coisa em campo. Se você puder contar um pouquinho para a gente, na visão de vocês, com a experiência que vocês têm com obras de arte especiais, quais são esses cenários e qual que é a situação do nosso país hoje? Tony, eu acho que assim, a gente viu aí algumas fotografias, né, que assustam um pouco, né? Eu acho que nós temos
dois sinais. Bom, primeiro, a gente falou aí das inspeções. O importante não adianta a gente fazer, vocês podem ver que a própria norma, ela fala em periodicidade, né? Porque não adianta fazer uma inspeção, né? E depois não voltar mais lá, né? Eu já vi casos aí que eu já fiz uma inspeção numa obra de arte, passando em cima de uma represa. Essa obra de arte era uma inspeção cadastral, né? Mas era uma inspeção com um razoável nível de detalhes, né, para poder avaliar e verificar se existiam problemas sérios na estrutura, né? E 5 anos depois que eu fiz essa inspeção cadastral, houve um acidente, um dos encontros ele solapou, ele desceu e o tramo inicial ele caiu, né? Ele falou assim, poxa, mas há 5 anos atrás a gente não dava para ver que a obra estava com problema. Não, há 5 anos atrás, 5 anos antes, né, não tinha um problema sério, né, ali que pudesse dizer que, olha, eu tinha ali um risco iminente, né, de descer o terrapleno e levar o tramo ali, cair o primeiro tramo ali da ponte, né? O que aconteceu aí é que, durante 5 anos, provavelmente ninguém foi lá para acompanhar. Uma inspeção rotineira poderia ter detectado alguma alteração importante naquele encontro que pudesse dizer, olha, aconteceu alguma coisa aqui diferente, né? E isso agora a gente precisa atuar. Nem sempre a gente consegue enxergar os problemas. Se você pegar, por exemplo, você pega aí o caso da Ponte dos Remédios, né? Que também é mais antigo ainda do que esses exemplos que você mostrou, né? O que aconteceu lá? Você tinha um problema em junta de dilatação e entrando água pelas juntas, e houve um problema de corrosão dos cabos de proteção e rompeu o cabo e desceu, né? Então, talvez fazer uma inspeção, a gente teria que estar fazendo inspeções rotineiras, inspeções especiais, acessar caixão, verificar, a gente tem que ter isso com alguma rotina para conseguir enxergar isso antes. Ela ficou muito tempo, provavelmente, sem uma inspeção detalhada dessa, né? Mas, assim, nem tudo é caos, né, Tuane, né? O que a gente percebe, geralmente, é que, sim, a gente vê aí rodovias federais, às vezes estaduais, aí dentro ainda da alçada do órgão público, que às vezes não tem recurso suficiente para poder ter um plano implementado, e por isso a gente vê cada vez mais as rodovias sendo concessionadas aí, né, privatizadas, né, para que isso possa ter um plano, né, e o recurso adequado para poder cuidar. E é o que está acontecendo. Quando você vai para uma concessionária, eu já inspecionei uma rodovia antes da concessão e depois da concessão, e a gente vê a diferença, né? Você tem aí as rodovias e as obras de arte sobre um programa de manutenção e de inspeções bastante rígido, né? E isso é um bom exemplo. A gente quase não vê problemas nesse sentido de acidentes críticos, assim, né? Então, implementando-se um programa de inspeções e de monitoramento, funciona, né? A coisa resolve. Bom, a gente tem que seguir os bons exemplos do nosso país, né? E voltando a fazer o link lá com o desempenho que a gente falou, que o desempenho ele vai caindo ao longo do tempo. É importante a gente entender quais fatores vão influenciar nessa degradação que a estrutura sofre com o tempo. Então, existem muitos fatores que influenciam, o ambiente na qual ela está posicionada, o entorno dela é muito importante. A gente tem que lembrar que a própria norma, a nota 6118, ela fala, assim, dos ambientes na quais as estruturas estão e quais são os requisitos de projeto para isso, se essa estrutura está no ambiente rural, se ela está no ambiente marítimo, se ela está no ambiente urbano. Existem requisitos para esse projeto, só que também é importante a gente lembrar que essa norma, esses requisitos, eles passaram a ser válidos depois de 2003. Então, hoje em dia, as estruturas que estão passando por reabilitações, muitas delas não atendem esses requisitos dessa norma hoje, né? Exato. Então, é importante a gente analisar o que afeta de fato essa estrutura. Então, um exemplo são as cargas dinâmicas e estáticas. A gente tem, sim, com o tempo, tem tido um incremento de cargas nas nossas estruturas, nas nossas obras de arte especiais. A gente pensa num viaduto que foi projetado em 1950, ele com certeza não recebe as mesmas cargas, os mesmos esforços. Não foi projetado para os mesmos esforços que ele receberia hoje, que ele recebe hoje.
E é importante citar que houve também atualização dessas normatizações. Então, se a gente olha, por exemplo, nas nossas normatizações de projeto de estruturas de obras de artes especiais, em 1960, a gente tinha um trem tipo, né, classe 24, e ele passou a ser um TB 36. E depois, em 84, a gente teve uma nova atualização, ele passou para TB 45, e essas estruturas, elas precisam sim ser adaptadas para essa nova realidade. Elas não podem mais operar da maneira com que elas foram projetadas lá atrás, né? É preciso ter uma adaptação. E esse aumento de carga, sem dúvida, vai gerar novos esforços e vai sim reduzir o desempenho dessas estruturas cada vez mais rápido. E é natural que, com o tempo, essas cargas elas gerem fissuras, sejam elas muito pequenas, que de fato não sejam um problema estrutural, mas elas vão afetar sim o nosso desempenho, a nossa durabilidade, porque qualquer fissura que apareça no nosso concreto pode sim ser uma entrada de outros contaminantes. Então, depois o Michel vai mostrar um pouquinho para a gente alguns contaminantes que podem sim causar problemas em fissuras, mesmo que elas não sejam uma deficiência estrutural. Outro exemplo são as variações térmicas. Quando a gente pensa nas nossas cidades, temos cidades no Brasil que têm variações térmicas gigantescas de inverno e verão, temos cidades que têm variações muito grandes no mesmo dia, às vezes. Então, essas variações, elas vão sim gerar esforços. Elas geram esforços por movimentação da estrutura, e mesmo que elas tenham sido projetadas com as suas juntas de dilatação apropriadas, elas sofrem também os efeitos desses esforços. Às vezes, numa mesma estrutura, que ela recebe sol numa face e sombra na outra, ela pode gerar esforços que a gente não considera, e são esforços talvez muito pequenos em termos de projeto, mas que com o tempo, sim, elas podem gerar microfissuras, podem gerar espaço para aberturas que permitem a entrada de contaminantes. Então, são, sim, fissuras que vão surgir ao longo do tempo com esses esforços. Não, tá perfeito, Tuane. E acho que falando desses agentes agressivos, né? Porque tudo que você tá mencionando são situações que podem gerar, principalmente fissuras, né? Que são portas abertas aí para a entrada de agente agressivo. Como você falou também, as estruturas que foram projetadas e construídas no passado, elas não tiveram essa preocupação com questões de durabilidade, né? Que você mencionou da NBR 6118 a partir de 2003, né? Das classes de agressividade, né? Então, nós vamos olhar uma obra de arte construída lá atrás, com um cobrimento extremamente baixo, né, para as armaduras, e aí, vamos dizer, a gente tem tem um quadro patológico aí proveniente dessa deficiência, né. E aí a gente pode citar 3 agentes agressivos principais aí, né. Podemos citar a umidade. Então, a água, ele é um agente bastante agressivo para a estrutura de concreto, porque quando a água ela penetra pelos poros e capilares, né, e penetra por essas fissuras que você mencionou, essa imagem que está aí à direita do slide na parte de cima, né, nós estamos vendo aí, são fissuras, né, na parte de baixo de uma laje, uma estrutura de concreto, e a umidade que veio pela parte de cima passou pela fissura, infiltrou na fissura, e ela passou por ela e ela lixiviou aqueles sais solúveis que estavam no interior da massa de concreto, trouxe ele aqui para fora, formou essas eflorescências, essas estalactites aí na estrutura, e isso leva a uma redução de pH da matriz cimentícia, né? E nós sabemos que a manutenção do pH alcalino do concreto é muito importante para que a gente mantenha uma condição de passividade das armaduras, para que elas não entrem em um processo de corrosão, né? Então, a água ela age dessa forma, lixiviando os sais. Ela também é um veículo, né? Ela é um eletrólito, que a gente diz, né? Ela leva lá para dentro, ela permite que circule no interior do concreto os agentes agressivos. É ela quem leva íons, né? De cloreto, né? E tudo mais, para poder promover todo esse processo de agressão. O dióxido de carbono, né? O CO2, né? Comumente conhecido aquela fumaça que sai lá do escapamento dos veículos, por exemplo, né? Também é um agente bastante agressivo. Ele, juntamente com a água, né, a umidade que nós mencionamos anteriormente, eles formam um ácido carbônico, né, que no interior do concreto também atuam para despassivar as armaduras. Como? Né? Esse ácido carbônico ele reage com hidróxido de cálcio, né, no interior do concreto,
formando, né, um outro composto chamado carbonato de cálcio, por exemplo. E aí, essa transformação do hidróxido em carbonato é o que a gente chama aí de carbonatação, né? Esse processo acontecendo aí de fora para dentro do concreto, quando ele vai reduzindo o pH, né? A transformação do hidróxido, que permite aí o concreto ter um pH mais alto, né, em torno aí de 12, 12,5, e depois o carbonato reduz aí o pH do concreto, e isso faz com que permite com que a ruptura daquela camada passivadora, aquela camada de óxido que se forma na armadura, e isso inicia um processo de corrosão também por carbonatação, né? E o terceiro, que seria os íons cloreto, né? Os íons cloreto são íons muito pequenininhos, né, que penetram com muita facilidade, também vão ser levados lá para dentro, né, junto com a água, né? E o cloreto ele tem duas ações, né? Dissolvido aí na água vai formar também um ambiente ácido, que vai também colaborar para romper essa camada de óxido que passiva, que protege a armadura, né, no interior do concreto. E quando o processo de corrosão começar, a gente vai mostrar aí na frente, ele vai agir como um catalisador, um acelerador do processo. Então, quando eu tenho cloreto lá dentro, o processo de corrosão é muito mais rápido, muito mais intenso, né? E o problema é que o íon cloreto nas equações químicas ele não é consumido, então ele está sempre lá dentro, né? Ele faz com que a corrosão seja acelerada e nunca é consumido, nunca acaba, né? Então, você pode ver aí embaixo, a gente está mostrando dois quadrinhos. Você tem uma corrosão induzida por carbonatação no de baixo, você vê que você pode perder aí de 0,02 a 0,2 milímetros de seção de aço por ano numa corrosão induzida por carbonatação. Numa induzida por cloreto, você pode perder de 1 milímetro a 10 milímetros por ano de seção, dependendo da intensidade. Então, ou seja, a corrosão é muito mais intensa, muito mais rápida, né? Por isso é muito perigoso. Só comentando essa fotografia aí do lado, com o paquímetro, né? Esse testemunho ele foi testado aí para verificar a frente de carbonatação. E é bem interessante esse testemunho que a gente tem lá num trabalho que nós fizemos, porque você vê essa camada aqui clarinha, né, que está incolor do concreto. Nós temos duas barras de aço ali que foram seccionadas na extração e dá para ver que elas estão corroídas, né, lá no interior. Tem uma camada de óxido ali de corrosão já se formando, ainda não desplacou, mas já tem corrosão. E esse trecho incolor é o trecho que está carbonatado, né, onde houve carbonatação. O trecho para trás que está rosado, né, ele é o trecho que não está carbonatado, né, foi o ensaio que nós fizemos aí. E tem uma barra de aço ali um pouquinho embaixo, que está dentro da zona rosa e ela não está corroída. Então é uma foto bem ilustrativa do efeito da carbonatação aí para iniciar o processo de corrosão. Perfeito, Michel. É importante também a gente destacar que, por exemplo, em pontes, a gente tem a situação também, muitas vezes, de abrasão nos pilares, nas fundações da estrutura. Porque a gente tem, sim, o efeito da água, a gente tem o efeito da tábua de maré, e essa zona em especial, ela pode sofrer tanto com a corrosão, como o Michel já comentou, mas também com uma abrasão. A gente pode ter choques, a gente pode ter elementos que são carreados pela água e eles podem sofrer abrasão nesses elementos também. Esse é um outro fator que pode influenciar. E sem falar nos acidentes. A gente tem situações, né, aqui em São Paulo, infelizmente, a gente tem situações até bem recentes de incêndios que ocorreram na Fonte do Jaguaré. A gente tem, de vez em quando, observa choques de caminhões também que podem afetar a estrutura. Então, todas essas são condições que precisam ser consideradas, né? Considerando todos esses fatores que a gente comentou, Michel, quando vocês chegam para fazer uma inspeção, hoje numa obra de arte especial, quais são as manifestações patológicas mais observadas e mais comuns que vocês se deparam? Bom, acho que a questão do acidente, do choque de veículo que você acabou de falar aí agora, né? Eu acho que em área urbana, né? Dentro de malha viária urbana, a primeira fotografia aí, o choque de veículos é algo que acontece bastante. A gente inspecionou já obras de arte que tinha problema de choque de veículo e durante a inspeção, né, que levou alguns dias, a inspeção no local, quase que diariamente e às vezes mais de uma vez por dia você via ou o choque efetivamente ou um risco de choque de algum veículo que chegava e parava em cima e tinha
tinha que voltar para trás. Então, choque é uma coisa que acontece bastante, né? Uma conjunta de dilatação, a foto do meio em cima, né? De dilatação deteriorada, né? Você vê aí, o pessoal já vem, passa asfalto por cima, e aí você tem... Aí começam as infiltrações, que a gente vai ver o problema depois na parte de baixo, né? Pé de pilar, né? Então tem muito problema aí em base de pilar, esse pilar está bem deteriorado, né? E aí por dois motivos, ou o pessoal que urina em base de pilar, pessoal às vezes morador de rua, ou às vezes nem morador de rua, pessoal que está voltando aí à noite de alguma balada, né? E resolve parar no pé do pilar. E o problema também de foco de incêndio, o pessoal faz fogueira às vezes à noite, perto dos pilares, esse pilar que está aí, muito provavelmente foi fogueira, né? E aí começa e aí vira um efeito cascata, né? Que começa a destacar concreto, e aí começa a correr a armadura, e aí rompe a armadura, e aí destaca mais, e aí você já não sabe mais quem veio primeiro. Essa foto de baixo na esquerda também é um problema de incêndio. E aí o incêndio ele já destacou o concreto, né? E expôs a armadura e inclusive expôs a bainha. Tem uma bainha de proteção exposta aí também por conta do incêndio. Essa imagem do meio embaixo, né? Fissuras é o que a gente mais vê, né? Em estruturas. Mas nesse caso eu coloquei uma manifestação que não é tão comum, mas que a gente na recuperação já se deparou algumas vezes. Esse aí é um bloco de fundação que está com um quadro de fissuração devido à reação álcalis agregado, né? Nós temos um cliente em que a gente está fazendo um trabalho com ele, justamente para avaliar o problema da reação álcalis agregado. O meu sócio Aguiar esteve, inclusive, fazendo o pós-doc dele no Canadá, agora em 2019, justamente para a gente está estudando aí ensaios para poder fazer um bom prognóstico da reação álcalis agregado, que hoje é o mais complicado, o mais difícil a gente avaliar que vai ocorrer para frente, né? Outro problema aí que é aparelho de apoio, né? Então, aparelho de apoio mal posicionado, ou aparelho de apoio já danificado, né? Aparelho de apoio que está travado por algum motivo, né? Então, esse é um problema bastante comum também em obra de arte. Legal, perfeito. E até falando um pouco dessas manifestações, algumas que até você já citou, Michel, entrando no ponto das fissuras especificamente, a gente citou lá na frente, eu comentei de todos aqueles esforços que as estruturas estão submetidas, e as fissuras elas vão acontecer com o tempo, elas vão aparecer, existem fissuras que são normais, que vêm com o tempo, mas existem fissuras que não são esperadas e que a gente precisa assim entender o que está causando aquela fissura, certo? Então, seja ela porque as cargas elas estão muito acima do que a estrutura é capaz de realmente aguentar, ou às vezes as fissuras elas podem estar escondendo um problema maior, né, Michel? Elas podem estar escondendo uma corrosão de armadura. Às vezes, o primeiro efeito que a gente vê de uma corrosão não é a corrosão e o destacamento do concreto em si, mas é uma fissurinha que às vezes a gente pensa que é uma fissura normal, que é uma fissura que apareceu por alguma outra razão e às vezes já é um indício de corrosão ali escondida, mascarada, que só vai continuar aumentando o problema. Então, por isso que é tão importante, e a gente vai falar aqui, já falou e vai continuar falando muitas vezes, entender da onde vêm os problemas, o que eles estão, de fato, por que eles estão sendo causados, eu entender a causa e a origem de cada um deles, né? Então, eu preciso tratar e as fissuras são muito importantes de serem tratadas pensando na minha durabilidade também. Sem dúvida, Tuane. Eu já estive trabalhando no seu, vamos dizer, fazendo o que você faz, né, no seu lugar. E fissura é um item bem interessante porque N vezes a gente recebe aí uma solicitação dizendo, olha, eu tenho uma fissura na minha estrutura, o que é que você tem aí para eu poder tratar, né? E eu sempre digo para os alunos lá que fissura é igual dor de cabeça, né? Perguntar como é que eu resolvo, como é que eu trato uma fissura sem ter um diagnóstico, sem ter uma avaliação prévia, é como ir na farmácia para pedir um remédio para dor de cabeça, né? Você pode ter uma dor de cabeça por estresse, você pode ter uma dor de cabeça por conta de um aneurisma, né? E você não tem que tratar as duas coisas do mesmo jeito. Com fissura é a mesma coisa, né? Então, o diagnóstico aí é muito importante. Perfeito. Você quiser comentar um pouquinho desses casos, Michel? Sim, essas fotos, a gente estava falando da junta de dilatação,
Agora a gente mostrou a junta por cima e isso aí é o que acontece por baixo, né? A gente começa a ter infiltrações e aí você começa a ter problemas de corrosão na parte de baixo, você começa a ter problemas, inclusive, na região dos aparelhos de apoio, né? Tratar as juntas é extremamente importante. Às vezes, pela junta também, essa água que infiltra, ela começa a infiltrar também, se eu tenho uma obra de arte em caixão, eu posso ter infiltração dentro dos caixões, e em algumas situações a gente já viu acumular água dentro do caixão, e aí isso começa a gerar sobrecarga, né? Nós tivemos um caso recente em que o pessoal, alguém no passado tinha tratado uma obra de arte que tinha uma junta de dilatação e o pilar embaixo eram originalmente 2 pilares. E num processo de recuperação, os 2 pilares foram encamisados para se tornar um pilar só, né? E aí a água continuou infiltrando pela junta de dilatação, a água entrou na junta antiga que existia, dos pilares antigos, né? E ficou acumulada lá dentro. E quando nós fomos fazer uma extração de testemunho no pilar, a água que estava dentro da junta de dilatação, ela voou aí uns 2 metros de distância, porque tinha uma coluna, tinha uns 4, 5 metros de coluna d'água lá, aprisionado lá dentro, e isso só promove mais degradação na estrutura. Sem dúvida. Você pode falar um pouquinho da corrosão também, já que você falou tanto da carbonatação e dos íons fluoreto lá na frente, você consegue fazer o link do que, de fato, o efeito da corrosão das armaduras nessas estruturas? Esse slide é bem interessante porque a gente vai voltar naquele conceito do reparo, né? A corrosão de armadura, ela às vezes parece uma coisa muito complicada. Aliás, ela é complicada, ela é bastante... estudar corrosão, você pode ficar lá 5 anos estudando corrosão, sempre vai ter alguma coisa nova para aprender. Mas o básico dela já é mais do que necessário, do que suficiente para que a gente possa entender a necessidade de reabilitar como um todo a estrutura, né? Nós estamos vendo aí, o processo de corrosão, ele ocorre na barra, basicamente em dois locais, né? Eu tenho uma área, que é essa área que está chamando aí de anodo, né? Que é onde existe aí a dissolução do metal, onde, quando ocorrer o destacamento do concreto, é onde eu efetivamente vou ver corrosão, né? Aí existe uma dissolução do metal, né? E existe uma outra área que a gente chama de catodo ou cátodo, que é onde existem outras reações químicas que participam do processo, né? Então, para que a corrosão aconteça, existe um looping aí, né? Então, um cátion de ferro se desprende e solta um elétron, 2 elétrons lá correndo lá. Aí os 2 elétrons vão lá para o cátodo e encontram água e oxigênio. Lembra que eu falei que eu tinha o problema da umidade entrando no concreto como agente agressivo, né? Esses 2 elétrons reagem com a água e com o oxigênio e formam esse íon que está aí no meio, o OH-, né? Que é a hidroxila, né? A hidroxila viaja lá por dentro do concreto, lá para outra região, para o ânodo, encontra aquele cátion de ferro que estava lá sozinho, reage com ele e começa a formar produtos de corrosão. Então, isso acontece num looping, né? É um circuito que ele é elétrico, porque ele tem elétrons correndo na barra, e químico, porque tem essas reações químicas acontecendo aí na matriz de concreto. Então, a gente diz que a corrosão ela é um processo eletroquímico, né? E se a gente olhar para essa foto que está aí do lado, isso é um pilar, onde a gente vê corrosão de armadura praticamente numa metade da face do pilar, e na outra metade da face a gente não vê nada, né? E o que nós estamos vendo aí na realidade, nós estamos vendo a área anódica, onde nós estamos vendo corrosão efetivamente, e muito provavelmente aí do lado, onde nós não estamos vendo nada, nós temos a nossa região catódica. Então, quando eu estou tratando só o local onde eu estou vendo a armadura, eu estou tratando só o ânodo, né? Mas eu não estou resolvendo o problema lá do cátodo, onde participa também do processo, né? Também entra por ali que estava entrando oxigênio e água para alimentar o processo, né? Então, se eu resolver o problema só onde eu tenho a corrosão, a probabilidade desse processo se inverter, né, é muito grande. Eu acho que a Tuane vai falar um pouquinho sobre isso aí quase que logo mais à frente.
E esse outro slide, ele mostra um processo de corrosão onde eu tenho a participação do meu íon cloreto, que eu falei lá atrás, né? Vocês podem ver que a imagem do slide anterior, da barrinha, ela praticamente não mudou, ela é igual. Mas agora eu tenho o cloreto ali. Então, o que muda? O cloreto ele faz com que o processo seja bem mais rápido. Ele pega lá a hidroxila e o ferro e faz com que esse processo ocorra, né, essa união ocorra muito mais rapidamente. Eu brinco lá nas aulas do IDD, né, nas aulas da pós, que o cloreto é o cupido da relação aí, né, que o ferro e a hidroxila, eles são meio tímidos, né, e o cloreto vai lá e faz com que esse processo ocorra mais rapidamente, né. Por isso a corrosão é mais intensa e mais rápida, né. E aí vocês podem ver uma imagem de uma corrosão causada com presença de cloretos, dá para ver que ela é bem mais intensa, ela é bem mais agressiva, ela praticamente dissolve aí a armadura em algumas situações. O professor Enio, na semana passada, no webinar da SICA, mostrou uma imagem de uma situação em que o cloreto praticamente se dissolveu. O concreto era bem poroso, o produto de corrosão se acomodou aí na porosidade do concreto e nem chegou a destacar o concreto, nem chegou a fissurar. Para ver como isso é agressivo e perigoso, né? Perfeito. E até fazendo o link com o que o Michel falou agora sobre a importância da gente prestar muito atenção na hora de fazer um reparo, a gente vai olhar esse exemplo aqui, em que eu tenho uma situação, um concreto, que por alguma razão essa zona do meio, ela tem uma concentração maior de cloretos, ela é uma zona mais contaminada neste momento. Então, ali foi onde se manifestou o início da corrosão, certo? É onde eu observei que eu tenho produtos de corrosão, é onde, de fato, eu estou vendo a corrosão acontecer. Então, no momento em que essa corrosão aconteceu, eu fui lá e fiz um reparo pontual. Aquela zona que estava contaminada tinha 2% de cloretos, agora ela não está mais contaminada. Mas eu tenho que lembrar que as minhas zonas adjacentes, as minhas zonas próximas ao reparo, elas continuam contaminadas. Menos contaminadas do que aquela minha zona inicial, porque ali tinham fissuras, porque por alguma razão aquele concreto era mais poroso, mas eu continuo tendo zonas contaminadas ao redor. E esse efeito de ânodo e cátodo, aonde antes eu tinha um ânodo que estava sendo consumido nessa reação, que é dessa parte que eu de fato efetuei o meu reparo, agora ela pode passar a ser um cátodo. E essas minhas zonas adjacentes, que agora estão contaminadas e que estão ao redor do reparo que eu fiz, elas podem passar a ser ânodos. Então, se eu não entendo que a minha estrutura ela já apresenta um grau de contaminação, que realizar um reparo pontual pode ser perigoso e pode simplesmente deslocar o problema, eu vou estar sempre perseguindo aquela corrosão. Eu vou reparar aqui e ela vai aparecer do lado. Depois eu vou reparar aqui e ela vai aparecer do lado. Esse efeito é muito importante de eu entender, é o efeito de ânodos incipientes que a gente chama. Eu basicamente estimulo a corrosão ao lado do reparo que eu realizei por essa diferença de material contaminado e material não contaminado. Perfeito. É isso aí. E esse é o problema que acontece muitas vezes, a gente vê isso em obras, né? Que o pessoal faz o reparo, né? Simplesmente pontual, não trata o restante, e às vezes também atua realmente muito pontualmente, não realiza o reparo da maneira correta, e o problema retorna. E isso, às vezes, em menos de 5 anos, o reparo está soltando novamente. Exato. E para a gente finalizar, então, Michel, a gente falou de várias coisas hoje, né? Com tantos fatores que jogam no tema reabilitação, como é que hoje, no momento em que a recuperação e engenharia vai lá, faz uma inspeção, faz uma análise, faz estudos aprofundados, entende o que está acontecendo, como é que vocês escolhem quais são as técnicas e sistemas de recuperação que são mais apropriados para aquela estrutura em questão, para aquela obra de arte especial? Bom, Tony, aí vão duas coisas, né? A gente pode atuar um pouco com a experiência, né? Mas eu acho que é sempre legal trabalhar um passo a passo, né? Acho que no próximo slide a gente colocou um fluxograma, que é um fluxograma bem interessante da norma europeia N1504, tá? Acho que não está trocando aqui o slide para mim. Tony? Trocou? Não. Deixa eu dar um... Agora trocou? Não, ainda não. Para mim, não. Pessoal, não? Vocês estão com um slide aí com um fluxograma para vocês? Será que só para mim não está aparecendo? Trocou? Não, agora ele foi muito para frente.
pessoal está falando aqui no bate-papo que está ok. Vocês estão vendo os passo a passos, né? Então, para mim acho que ele demorou um pouco e foi muito para frente. Já está indo. Vou dar um ESC aqui. Gente, desculpem, problemas técnicos que acontecem. Agora sim? Ou ainda não? Para mim ainda não. Agora sim. Agora sim? Então tá bom. Ok. Então vamos lá. Então, aqui tem um fluxograma que acho que é importante, né, a gente ter sempre em mente, né? Então, a primeira coisa para a gente poder definir essa solução é a gente passar por aquelas inspeções que a gente já falou lá atrás, né? Então, fazer uma avaliação da estrutura, né, das manifestações patológicas. Nesse momento, é uma análise técnica, onde a gente vai avaliar os danos, a extensão, os contaminantes, né, o grau de exposição e tudo mais, né? A partir daí, a gente precisa começar a definir uma estratégia de reabilitação, né? Em algumas situações, a gente vai ter que definir, olha, nós não vamos intervir, ou nós só vamos reparar, ou nós vamos demolir, né? O que nós vamos fazer, né? Isso é uma estratégia que tem que ser avaliada. A partir dessa estratégia, a gente pode definir os princípios da reabilitação, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou reparar aqueles conceitos que eu coloquei lá atrás. Eu vou fazer só reparo, eu vou só fazer proteção, eu vou precisar fazer reforço, né? O que eu vou fazer, né? Dependendo da estratégia, né? Porque pode acontecer, gente, né? Já aconteceu com a gente, por exemplo, em ambiente industrial, do cliente chegar e falar, olha, esse galpão aqui eu vou demolir daqui 2 anos, né? Só que daqui a 2 anos não pode ficar caindo pedaço de concreto na cabeça do pessoal, né? Então, de repente, naquela situação, só reparar resolvia, né? Era o melhor custo-benefício para aquela situação. Então, nesse momento, isso é definir a estratégia, né? Depois, selecionar o método, né? Bom, eu vou reparar, mas eu vou reparar como, né? Eu vou reforçar, mas eu vou reforçar como. A gente vai mostrar isso aí na sequência rapidamente. E aí, definir os materiais. Então, eu vou reparar e vou reparar com um grout, e aí esse grout, ele tem que ter uma determinada resistência, um determinado módulo, uma aderência, etc. Né? E depois disso, definir os requisitos aí de inspeção e manutenção. Esta etapa toda, vocês podem ver, é uma análise de viabilidade praticamente. Eu tenho que verificar a disponibilidade de material, disponibilidade de mão de obra, prazo de execução, custos de execução, custos de manutenção, né? Então, neste momento, a gente tem que envolver todas essas etapas e variáveis, né, para poder entender qual solução a gente vai escolher, né? Aí, na sequência, acho que a gente começa a mostrar um pouquinho alguns métodos, né? Eu utilizei aí algumas referências também da norma europeia, da EN 1504, que eu acho ela bem didática. E lá, então, por exemplo, né, iniciando aí um reparo, eu posso tratar as armaduras pelo método 11.2 da norma, que é um revestimento por barreira no aço das armaduras. Então, por exemplo, aplicar uma argamassa com inibidor de corrosão pintando as armaduras, por exemplo, né? Depois eu posso recompor esse reparo com uma argamassa aplicada manualmente, ou com uma argamassa fluida, que pode ser um grout, né? Ou com uma argamassa projetada, né? Então, são formas, métodos, né? E materiais diferentes que a gente pode utilizar aí para poder recompor, né? Eu posso, naquele conceito, por exemplo, de tratar as áreas adjacentes ao reparo, que nós estávamos comentando, né? Para que o problema não retorne, né, nas áreas adjacentes, nós, por exemplo, podemos utilizar inibidores de corrosão por impregnação. Isso é uma tecnologia, é uma forma de eu tratar o problema nas áreas adjacentes, né? Aonde a corrosão está acontecendo, né? Próximo. No caso ainda da corrosão, a gente pode tratar em ambientes mais agressivos, por exemplo, em ambientes com muito cloreto, em áreas marinhas, né? A gente pode partir para soluções aí um pouquinho mais robustas, né? Então, por exemplo, o método 10.1 lá da norma, que fala em aplicação de potencial elétrico, né? Seria aí um pouco, por exemplo, uma proteção catódica, né? Isso está vinculado ao princípio de proteção catódica, né?
Então, a gente pode ir desde um ânodo galvânico, né, uma pastilha ali aplicada na armadura, e essas pastilhas podem ter diversos formatos, né? A FICA nos apresentou aí algumas soluções bem interessantes que eles estão trabalhando aí para introduzir aí no mercado. Então, por exemplo, esse ânodo galvânico que tem essa pecinha plástica, né? Que tem aí um diferencial no processo de aplicação, né? Aquele primeiro, ele depende que a argamassa de fechamento do reparo seja uma argamassa mais condutiva, né? E às vezes isso dificulta um pouco o processo. Esse segundo aí, ele já não depende disso, né? Então já tem aí uma diferença na forma de execução. Esses outros dois ânodos aí galvânicos que a gente colocou aí, o ânodo galvânico com corrente impressa, então são ânodos híbridos. Então aí um para uma obra existente, o outro para uma obra nova, né? Então, situações que a gente pode trabalhar o ânodo galvânico e também um processo de proteção catódica por corrente impressa, né? Por um período mais curto, né? Então, uma solução bem interessante que a gente também está aí desenvolvendo alguma coisa aí em parceria com a SICA, começando a introduzir isso nos nossos projetos também, né? E teria aí soluções um pouquinho mais complexas, o professor Enio também falou sobre isso na semana passada, que seriam os processos aí de realcalinização e de extração eletroquímica de cloretos, né? Ele até comentou que era um processo um pouco mais complexo, dá para ver nessa imagem aí que você tem que montar um circo aí um pouco maior, né, para conseguir executar. O professor descreveu bem o processo semana passada. E esses ânodos aí que eu mencionei são uma alternativa bem interessante para a gente poder chegar próximo daquela situação, né, com uma forma um pouco mais simples de se executar, né? Então, são alternativas aí de métodos também bem interessantes. Vou seguir, Tuane. E depois, partindo já, pensando aí em uma proteção da estrutura, né, eu posso, por exemplo, proteger a minha estrutura aumentando aí o cobrimento, né? Então, a primeira imagem ali do pilar, na realidade ali, a imagem ela tinha como objetivo aumentar um pouco a resistência ao impacto, né? Mas, por exemplo, a gente especificou para uma obra de arte agora recentemente, fazer esse aumento de seção aí no pé dos pilares, justamente por conta daqueles problemas que eu mencionei lá atrás, né? Do pessoal urinando e tudo mais, e é uma área muito urbana, então precisava de algo bem robusto e a gente achou que ali o custo-benefício seria mais interessante. Depois você pode partir aí para argamassas de estucamento, né? Para você poder aumentar um pouco o cobrimento virtualmente aí. Você tem revestimentos, né? Então pinturas, né? Então revestimentos acrílicos, de poliuretano, alguns deles podem ser elásticos, né? Então bem interessantes para proteger, barrar a entrada de umidade, de oxigênio, de cloreto, né? As impregnações hidrofóbicas, eu coloquei duas imagens que você pode ter as líquidas e hoje você tem também as em forma de gel, né? Para você poder aplicar. Então, são produtos aí bem interessantes. Aí a gente tem que tomar cuidado também, porque você tem hidrofugantes e hidrofugantes, né? Alguns com durabilidade. Aí, por exemplo, naquela análise de custo-benefício, existem hidrofugantes que têm que ser aplicados a cada 2 anos, né? E existem hidrofugantes que têm durabilidade de 15 anos, né? Então, se eu vou aplicar numa estrutura onde eu tenho fácil acesso, eu posso até pensar num produto que eu vou reaplicar a cada 2 anos. Mas numa obra de arte, geralmente eu tenho custos muito altos de acesso, mobilização, mão de obra. Então, ter que voltar a cada 2 anos, por mais barato que seja um produto desse, vale a pena avaliar o custo-benefício daquele que dura 15, né? Porque aí eu não tenho que voltar lá tantas vezes aí no meio do caminho. Perfeito, Michel. E cada um desses métodos dá uma palestra à parte, né? Tem mais alguns aqui também. Os métodos de reforço, né? Então, a gente pode também aumentar a seção. Esse primeiro aí é um bloco que estava com reação àqueles agregados e também teve aí um processo de reforço estrutural, que teve aumento de seção. Você tem aí, na segunda, o reforço com colagem de chapa metálica, né? Colagem de lâminas ou tecidos de fibra de carbono, proteção externa. Então, são soluções. A gente tem caminhado bastante aí para a fibra de carbono, são soluções bem interessantes. Ainda tem muitos mitos aí que o pessoal tem medo de utilizar a fibra de carbono, mas
é uma solução muito interessante, né, e que a gente tem também trabalhado bastante aí. Estamos agora fazendo um projeto de readequação aí de uma obra de arte, e lá está sendo utilizado tanto fibra de carbono, como proteção externa, mais algumas adições de elementos novos. Então, tem um pouquinho de cada coisa, ó. Legal, perfeito. E, por fim, né, é bom a gente citar que todos esses fatores que a gente comentou, saber o momento de fazer uma intervenção, saber o momento em que eu vou tomar uma ação corretiva, em que eu vou fazer uma manutenção, entender, acompanhar o desempenho da minha estrutura, fazer todas as avaliações e inspeções possíveis, todos esses fatores que a gente comentou, eu selecionar o material mais adequado, fazer, claro, a execução da maneira mais adequada também, todos esses fatores, eles somados, eles vão fazer com que, de fato, as minhas intervenções e a vida útil da minha estrutura seja estendida e as minhas intervenções sejam, de fato, um sucesso, né? E, Michel, eu queria fazer uma última pergunta, que hoje, como departamento de especificações, eu até comentei no início, o trabalho que a gente atua junto com os projetistas, inclusive com vocês, a gente tem dado um apoio em vários projetos. Como é que você vê a importância e o apoio que a gente consegue dar para vocês como fornecedor, como SICA hoje, no dia a dia de vocês e para ajudar nesse processo de especificação? Tá, Tony, pergunta excelente. Só complementando sua observação anterior, né? A gente vê muitas situações onde o pessoal quer pular essa etapa aí das inspeções e do diagnóstico, né? Para tentar ter um pacotão onde alguém resolve tudo, né? Alguém vai lá, diz o que fazer e já faz, né? Isso é muito perigoso, haja visto aí o que a gente comentou na apresentação toda, tá? Então, isso é muito importante. E aí, o contato com o fabricante, Tony, eu acho que ele é muito importante. Eu posso dizer que eu já estive trabalhando, né, na indústria química também, com materiais, trabalhei 10 anos com isso, e eu sei exatamente o quanto eu aprendi dentro da empresa, né, da indústria, porque tem um conhecimento ali muito grande, né? E que eu vi que muitas vezes, até mesmo muitos projetistas não tinham aquele conhecimento porque não estavam naquele dia a dia, né? Então, essa conversa, ela é muito importante. Eu mesmo, tendo trabalhado 10 anos nessa indústria, já estou aí há 5 anos fora, né? Eu recorro frequentemente, porque eu sei que as tecnologias também mudam, né? Se alteram, elas evoluem, né? Produtos novos surgem. Então, isso é muito importante. Para a gente avaliar, fazer aquela análise de viabilidade, nós estamos fazendo um projeto agora onde a gente chamou, né, alguns fabricantes para fazer aplicações de amostra. Nós vamos avaliar os produtos, tem sistemas novos lá, inclusive, né, para a gente poder tomar uma conclusão sobre a melhor custo-benefício para aquele projeto, né? Então, isso é muito importante. Ter esse envolvimento eu acho muito importante e acho que estão de parabéns aí por ter uma área de especificação voltada para nos atender. Isso é difícil, né? Obrigada, Michel. Obrigada de novo por ter aceitado o convite. Pessoal, a gente pede desculpa por ter passado um pouquinho do tempo. Cláudia, mil desculpas. E queria abrir para algumas perguntas, se a gente puder. Minha culpa. Foi excelente, pessoal. Parabéns. A gente está com o público aqui, todo mundo ouvindo vocês. Foi excelente a apresentação, né? Um tema super importante. Então, eu imagino que quem está aqui assistindo tem interesse no tema e nós temos muitas perguntas, né? Então, eu já vou falar que as perguntas a gente vai fazer algumas agora, né? Devido ao tempo. Eu vou repassar todas as perguntas para os especialistas e depois eles vão responder para vocês se alguma pergunta não for respondida, tá? A primeira pergunta que eu tenho aqui assim, o que pode ser falado sobre, por exemplo, uma obra de arte que é o famoso Minhocão, na região do centro. É uma obra antiga, há mais de 50 anos, e isso pode se tornar um problema, pois o aumento de cargas é cada vez maior. Então, estou pedindo para vocês falarem um pouco sobre esse tipo de obra, sobre essa obra em especial. Eu não conheço especificamente as especificações de projeto, as considerações de projeto dessa obra, até eu não sei se o Michel talvez conheça mais do que eu ainda a situação dela, mas certamente ela não foi projetada porque ela recebe hoje, e essas adaptações precisam ser feitas.
Antônio, a pergunta acho que é muito importante. Do ponto de vista, analisando, independente da... A gente sabe que o minhocão tem toda uma polêmica, né, sobre derruba ou não derruba, né, mantém ou remove de lá, né. O minhocão, ele é uma estrutura que, pela época que ele foi construído, ele muito provavelmente foi dimensionado aí para um trem tipo TB36. A gente, passando por lá, me parece que o minhocão ele não tem nenhuma intervenção, pelo menos até onde eu já pude ver do minhocão, já passeei bastante lá, fazendo algumas inspeções aí preliminares. Não cheguei a fazer uma inspeção do minhocão em si, mas o minhocão ele foi provavelmente mencionado para um TB36, eu não vejo lá sinais de um reforço para adequação ao TB45. Então, pensando em atualizar para uma norma vigente, o ideal seria atualizar para um TB45. Mas o que me parece também, eu também passo muito lá, eu utilizo bastante o minhocão no meu caminho para a empresa, é que existe uma restrição de tráfego também, né? Então, o que me parece é que o que efetivamente está passando lá no minhocão, né, em termos de carga, acho que para isso estaria adequado, talvez, o TB36. Se a gente pensar numa solução aí para reforçar o minhocão, é uma obra de mais ou menos 3,5 km, né? Então, você dizer que você vai ter que reforçar o minhocão inteiro para adequar o TB45, talvez seja uma medida mais adequada, né? Restringir o tráfego do que efetivamente mandar reforçar tudo, né? Ainda mais numa situação em que você está analisando a viabilidade, né? Porque não vai custar barato, né? Então, acho que seria talvez nesse sentido aí, eu pensaria dessa forma. Perfeito, concordo. Ok, então vamos lá, mais perguntas. O pessoal também elogiou muito a apresentação, falou que é super válido esse tema, a gente estender mais uns minutinhos, porque está super relevante o conteúdo. Tenho mais uma pergunta aqui. Uma obra projetada para um trem tipo inferior ao TB45, mesmo sem apresentar anomalias indicativas de problemas estruturais, deve ser proposto um projeto para atualização do trem tipo? É o que eu falei, né? Eu acho que aí entra uma política para a gente poder... Aí tem que... É uma discussão um pouco mais complicada. Quando você está numa rodovia, eu entendo que sim, né? E isso está dentro dos programas de concessão, isso está previsto, né? Porque uma rodovia vai passar carregamento, né? Condizente aí com o trem tipo 45. Algumas vezes vão passar até cargas especiais, né? Em que a gente tem que ir lá primeiro avaliar a estrutura e verificar a condição para a passagem dessa carga especial. Agora, dentro de uma área urbana, por exemplo, aí a gente tem que avaliar. O exemplo que foi dado da pergunta anterior do minhocão, ele é bem interessante, porque você imagina ter que reforçar 3,5 km de viaduto, né? É bem complicado. E, pelo que eu observo hoje, me parece que existe uma restrição ali para a passagem de algum tipo de veículo, né? Não passam... Eu não vejo ali, pelo menos, passar veículos muito pesados, né? E eu acho que talvez seja uma alternativa. Então, aí você tem que analisar realmente dentro da área urbana, talvez avaliar essa viabilidade. Acho que a gente falou isso a apresentação toda, né? Que cada caso é um caso, é importante a gente analisar. Eu não vou sair reforçando sem uma necessidade. Então, realmente entender quais esforços estão ali é bem importante. Tá legal. Então, vamos para mais uma pergunta. Dando parabéns para vocês pela belíssima palestra. E a questão é para o Michel, então está direcionando aqui a pergunta. Acerca dos casos de prognóstico de blocos de fundação acometidos por, eu não sei se fala RAA/DEF, quais técnicas correntes e tendências para tal, uma vez que blocos devem ser aterrados pós-intervenção. E, além disso, você tem alguma experiência positiva com tratamentos de aspersão e indução de aditivos base lítio? Bom, vamos lá. Nós não tivemos, eu não tenho nenhuma uma experiência com a aplicação de base lítio, mas eu conheço do mercado, né, que existem aí trabalhos para você voltados para a aplicação de aditivos à base de lítio, né, para tentar reduzir aí as reações internas, né, para poder conter um pouco a reação. O que eu entendo da reação, basicamente, é que, bom, primeiro,
para os outros, né, para os que estão também presentes, né, rapidamente, uma reação cruz agregada, ela depende de um tripé, né? Eu dependo aí da alcalinidade, né, da matriz, né? Eu dependo aí da presença de... Eu dependo do agregado reativo, né? Que eu também não consigo tirar de lá de dentro, né? Porque já está lá. E eu dependo da água. Eu preciso de água para que essa reação ocorra, né? Então, pensando simplesmente em utilizar alguma coisa para parar, né, a reação, existem os trabalhos com lítio, nós não temos essa experiência com lítio, tá? O que nós sempre trabalhamos, né, uma experiência que eu tenho também, é sempre trabalhando este tripé, tentando, de alguma forma, fazer um controle da umidade. Então, tentar ao máximo não deixar que a umidade entre e também permitir que a umidade que está lá dentro saia, né? Aquele bloco que eu mostrei de uma ponte, que eu mostrei nos slides, a gente trabalhou na época com... na época tinha um projetista que estava definindo aí as premissas, ou seja, ele definiu os princípios, o que ele queria, e basicamente ele queria controlar essa questão da umidade, né? E a gente definiu alguns sistemas que eu sei que eu recebi informações depois do processo de monitoramento e que reduziu sim o processo. A gente tem exemplos aí, tem situações também que o pessoal trabalha fazendo um encamisamento do bloco, dependendo da avaliação, se essa reação desagregado trouxe algum problema estrutural, um nível de fissuração que prejudicou, né, a capacidade portante aí do bloco, então existe o processo de reforço, mas muitas vezes o pessoal também atua fazendo um encamisamento. Algumas pessoas perguntam, mas e o fundo do bloco, né, que está apoiado no solo, como é que eu vou fazer para encamisar isso lá embaixo, né? Tem um caso interessante, por exemplo, que a gente vê fora do país, um trabalho com o uso de hidrofugantes aí de alto desempenho, em que eram dormentes de trilho, dormentes de concreto. E o pessoal não tirou os dormentes de lá para aplicar embaixo, aplicou só na parte de cima. A reação continuou? Sim, a reação expansiva continuou porque eu tinha ainda acesso de umidade pela parte de baixo. Mas, simplesmente o fato de proteger toda a parte de cima já reduziu muito. Então, o que às vezes o pessoal trabalha é controle disso, né? O que a gente está trabalhando agora, que é muito importante, porque a gente consegue avaliar hoje um pouco como a reação está acontecendo, mas a gente tem um pouco de dificuldade para saber como ela vai se desenvolver no futuro. Então, o que a gente está estudando hoje internamente, o Aguiar principalmente, no pós-doc, são alguns ensaios novos, né, que estão aí sendo desenvolvidos para poder fazer prognóstico, para saber como isso vai evoluir, né? Porque também, em algumas situações, a gente precisa saber como vai evoluir para saber o quanto eu vou também me dedicar aí na intervenção, quão fundo eu vou para tratar isso, né? Para trabalhar essa análise de custo-benefício também, né? Basicamente isso. Em obras maiores, como barragens, o pessoal também trabalha fazendo injeção, né? Injetando não só... Você tem a questão da injeção dos ativos de lítio, mas você tem injeções também para barrar água, né? Então, eu vejo que na maioria das vezes isso pode ser uma ação um pouco mais eficiente no controle, né? Mas, às vezes, a gente tem que usar uma solução simples suspensória. Não tem muito jeito. Às vezes não tem uma solução única ali que vai resolver o problema. Espero que tenha respondido aí a pergunta. Tá bom. Muito obrigada, engenheiro Michel, engenheira Tuane. Né, nós temos muitas perguntas, eu vou dizer para vocês, tem muitas perguntas, eu estou selecionando todas aqui, vou passar para os especialistas, a gente se compromete a dar um retorno. Esse webinar ele foi gravado também, vocês podem consultar. E agora a gente está chegando ao fim, né? Eu agradeço mais uma vez os especialistas por aceitarem o convite, pela excelente apresentação. Né? O webinar Especialistas ao Vivo, idealizado pela SIC, ele reúne diversos representantes do setor da construção civil, promovendo reflexões e debates, abordando as principais tendências e inovação. Reforçamos que o nosso principal objetivo é compartilhar conhecimento e trazer informações úteis para o mercado. E no dia 15 de maio, amanhã já, teremos mais um webinar com especialistas ao vivo, abordando o tema Como tratar juntas e fissuras em obras de saneamento. Faça sua inscrição. Mais uma vez agradeço
Engenheira Tuane Souza, obrigada, engenheiro Michel Haddad, e obrigada a todos que participaram do webinar. Até o próximo. Obrigada. Obrigado, gente. Até a próxima. Obrigada. Tchau, gente. Muito obrigada.